120 crianças em tempo integral e oferece atendimento fonoaudiólogo, odontológico e acompanhamento nutricional. A creche Miriam possui turmas do maternal 1 ao pré-2, garantindo cuidar e o educar a todas as crianças e ensinando o caminho em que devem andar, com a esperança de que, quando forem adultos, se lembrarão dele. A Epístola de Tiago, na Bíblia Sagrada, diz que a verdadeira religião é atender aos órfãos e às viúvas. Na sua missão, a Associação Comunitária tem procurado cumprir com o que a Palavra de Deus propõe. E realmente, aqueles menos favorecidos não fiquem esquecidos da nossa sociedade. Em nome da diretoria da CP, das crianças, eu quero agradecer a todos aqueles que têm contribuído de alguma forma. São muitas formas que nós recebemos de contribuição. O próprio leite que você traz normalmente no primeiro domingo do mês, aqueles que participam do apadrinhamento, que têm contribuído mensalmente de uma forma fiel, aqueles que contribuem de alguma forma com algum trabalho voluntário, como fizeram os jovens da nossa igreja, da nossa MP, que ontem à tarde estiveram lá no lar prestando um serviço, ajudando em coisas que às vezes no dia a dia não é tão simples de fazer, mas eles estiveram lá. E inclusive algumas empresas que têm nos ajudado, empresas de pessoas que nem têm ligação com a igreja, mas que têm nos ajudado, especialmente com a manutenção das casas, do imóvel, que é um patrimônio da igreja, mas que nem sempre nós temos todos os recursos, né? Mas Deus, de alguma forma, está movendo as pessoas da igreja e de fora da igreja para que esse trabalho seja realizado. Agora, uma pergunta. Quem lembra do que almoçou hoje? Levante a mão, por favor. Quase todos já não, ainda se lembram, né? E quem já sabe o que vai almoçar no domingo que vem? Tem alguns que sabem. Eu sei o que eu vou almoçar, né? No domingo que vem nós temos aqui o churrasco da CP, que ele foi transferido, né, para o próximo domingo. Então, se você ainda não se planejou, não comprou os ingredientes para do seu almoço do próximo domingo, não se preocupe. Nós temos aqui os convites que estão à venda. Essa boa parte da renda disso daqui tem ajudado a sustentar os trabalhos do Lar Hermínia Schleder. É mais uma maneira que você pode contribuir. Você vai fazer o seu almoço em casa, ou às vezes vai para um restaurante, e você tem aqui também essa belíssima opção, que além de ter um custo bastante acessível, é de extrema qualidade, uma qualidade bastante boa, né? Quem já tem provado sabe disso, e você ainda com isso está contribuindo para os trabalhos do lar. Ok? Agradeço em nome da diretoria e das crianças. 2 avisos rápidos. A SAF da nossa igreja, em comemoração ao seu centenário, recebeu um diploma da Câmara Municipal de Curitiba, que está a homenagem que foi feita pelo centenário da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina. E como parte da SAF, uma das nossas irmãs mais atuantes da SAF, a Vilceia, mãe do Igor, no próximo sábado nós teremos um culto de louvor a Deus, e gratidão, o aviso também está ao boletim, pela vitória que ela obteve. Ela teve uma situação de cirurgia muito delicada, difícil, de extrema adversidade, e Deus deu a vitória a ela. Então nós estaremos no próximo sábado, no momento de gratidão e louvor a Deus pela intervenção de Deus na vida e na cura da nossa irmã Vilceia. Então participe conosco, o aviso está no boletim, você será muito bem-vindo. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 23 a 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, faremos a leitura responsiva, do verso 23 ao verso 31. Atos 4, 23 a 31. Façamos a leitura alternadamente. Eu vou iniciar e peço aos irmãos que respondam nos versículos seguintes. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e todo o que neles
que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É o convite para um momento de contrição, para um recolhimento espiritual, momento de oração, momento de quebrantamento, momento de intercessão. Você que está aqui, às vezes tem enfrentado situações de adversidade, à semelhança daqueles discípulos que estavam sendo também como motivo de oposição e contraposição, e Deus os abençoou, os livrou, os dirigiu, e eles estavam compartilhando com a igreja a vitória que Deus lhes havia concedido nessa oração. Então vamos curvar as nossas frontes, tenhamos um momento de oração silenciosa, oremos silenciosamente. Graças, Senhor, por essa noite. Como é o bom privilégio de estarmos na Tua presença, na Tua companhia.
sabedores, ó Deus, de que o Senhor se faz presente em nossas vidas, através da Tua salvação, por intermédio da atuação do Teu Espírito Santo. Ao mesmo tempo, nós, ó Deus, nos quedamos diante do Teu altar e reconhecemos a nossa pecaminosidade, a nossa necessidade da dependência, da suficiência do Teu amor e do sacrifício de Cristo Jesus. Perdoa-nos, lava-nos, revigora-nos na fé, no amor e na esperança. Ao mesmo tempo, Senhor, que ajuda-nos, ó Deus, a carregar este fardo árduo e pesado, ó Pai, bem como visitas, ó Deus, aqueles que estão enfermos, enlutados, abatidos, prostrados, necessitados, ó Deus, do poder, do dínamo do Teu Espírito Santo. Oramos também pelos nossos missionários que estão esparramados por este mundo todo, Deus, gente que está usando, investindo a sua vida para a proclamação do Evangelho em lugares adversos, em lugares, ó Deus, difíceis, ó Deus, de acesso da Tua mensagem. Nós te suplicamos, ó Deus, assiste-os, socorre-os, fortalece-os, livra-os de todo mal. A nossa oração é em nome de Jesus, que nos irmanou e nos ensinou a orar como família da fé, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. O saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, ó, quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória para sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória para sempre. Amém. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Esse Senhor de toda a glória que criou todo o universo. Isaías diz que o Senhor só de olhar para a terra faz tremer. No entanto, esse Senhor de todo o universo, Ele está aqui no nosso meio.
Ele está presente aqui para receber o nosso louvor, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, a nossa adoração. E o próximo cântico a gente diz: Senhor, Tu és bem-vindo aqui no nosso meio. O Senhor é o nosso Pai amado, nós Te amamos. Que o Mar Morto estava doente ainda. E é um cântico que a gente expressa o nosso amor por Deus, né? E eu já ouvi alguém falar: olha, eu gosto desse cântico porque ele não é cheio de palavras rebuscadas, né, para falar do nosso amor por Deus. É um cântico que diz do coração: Senhor, eu gosto tanto do Senhor. E o nosso culto é um culto trinitário. Efésios diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que em Cristo nos abençoou com toda sorte de bênção do Espírito. A nossa adoração ao Senhor é uma adoração do Pai, do Filho e do Espírito. E esse é o convite desse cântico: dizer ao Senhor o quanto a gente o ama. De amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Jesus, amoroso é.
santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Amém. Sentai-vos. Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 10 a 13, a palavra de Deus assim nos diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como bem de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Se o texto do verso 13 termina essa porção dizendo tudo posso naquele que me fortalece, o verso 10 começa dizendo que a alegria de Paulo se expressava no fato de que a igreja de Filipos era uma igreja fiel na sua contribuição, nos seus compromissos, na sua dedicação. Era uma igreja que tinha um coração generoso, e a marca da contribuição no Novo Testamento é a generosidade. Se você quer encontrar no Novo Testamento a percepção bíblica de contribuição, é a palavra generosidade. Atos dos Apóstolos está cheio de passagens e de expressões onde os membros da igreja cristã, nos primórdios, contribuíam, participavam, abençoavam e eram abençoados de maneira generosa. Por isso você que está participando conosco do culto, que separou a sua contribuição, a sua participação financeira, que seja com alegria, que seja com generosidade. Enquanto nós estivermos entoando o hino de número 157, Segurança em Cristo, eu quero convidar você a consagrar a sua contribuição, a sua oferta, a sua dedicação financeira e generosa que tem abençoado lares da igreja, missionários, pastores, a própria estrutura física da igreja e os investimentos em projetos de futuro. Que Deus continue a honrar a sua obra, tanto na escassez como na fartura. Louvemos ao Senhor, os diáconos estarão recolhendo as ofertas e contribuições. As crianças podem vir à frente. Sim, eu desejo aqui cantar tão grande Salvador. E quando lá no céu chegar,
pela manhã, em parceria com o Ministério do Departamento Infantil da Igreja, nós temos uma semana de oração pelos filhos. É a última semana do mês dos pais, mês de agosto, Dia dos Pais, no mês de agosto. E nós, hoje no culto da manhã, em parceria com o Departamento Infantil, lançamos, depois da mensagem, o desafio de todos os dias dessa semana, da meio-dia e meio, você separar um período para orar pelo seu filho, filho que às vezes está afastado da igreja, ou filho que está na igreja, para que ele não se afaste. Nós vamos ter essa semana com clamor, encerraremos no culto de domingo que vem, no mesmo horário das 11 da manhã, com uma intercessão por toda a família. Nós vamos orar pelo departamento infantil, pelo trabalho excelente que tem realizado com as crianças da igreja e também com as ofertas que foram consagradas. Senhor, nós queremos te agradecer, porque teu é a riqueza, tua é a riqueza, teu é o ouro, tua é a prata, todos os recursos estão nas tuas mãos, e o Senhor, ó Deus, tem concedido a cada um de nós, para que como mordomos possamos participar, partilhar, ó Deus, desta realidade com generosidade, desafio e fé. Que, ó Deus, os recursos levantados e encaminhados para a tua obra nessa noite sejam para a glória do teu nome e dignidade do ser humano em todas as esferas da vida humana. Nós também queremos te suplicar nessa hora para com o trabalho do departamento infantil, pela vida do professor Alexandre, médico Alexandre, que tem, ó Deus, investido a sua vida para cuidar dos pequeninos e ministrar aos seus corações, ó Deus, a tua palavra na linguagem que eles possam, ó Deus, compreendê-la. Da mesma forma, nós te suplicamos, seja conosco durante o restante do culto, ao ouvirmos a tua palavra, abençoando a vida do reverendo Juarez, ó Deus, na transmissão do teu recado aos nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho conforme Lucas, capítulo 6, os versículos de 6 a 11. Lucas, capítulo 6, 6 a 11. Assim nos diz a palavra de Deus. Sucedeu que em outro sábado entrou Jesus na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Acrescente o Senhor a sua bênção, a porção que lemos e que desejamos meditar nesta hora. Tem uma pergunta que eu gostaria que você, com muita sinceridade, respondesse. Nós já estamos terminando o 8º mês deste 2014, 2/3 do ano. Quem aqui, porventura, ficou doente este ano de alguma enfermidade qualquer, levante a mão. Nós não somos muitos, tem gente que conseguiu a proeza, não ficar nem uma gripezinha, um resfriado. Esse inverno foi camarada, né, com você, né? Que essa alternância de temperatura pega a gente de surpresa. Convenhamos, qualquer tipo de doença, aquela diagnosticada como mais grave, média, ou mesmo bastante comum, atrapalha bem a vida da gente, não atrapalha? Pode ser a febre menor que for, mal-estar, uma expressão genérica para dizer que a gente está assim lascado de vez, né? A gente se sente incomodado. Não tem ânimo
para trabalhar, para alimentar-se, até mesmo para adorar a Deus. E não é que tem uma mania o nosso corpo de adquirir algumas enfermidades no fim de semana, atrapalha a gente de ter o lazer, o descanso, a recreação e até adorar a Deus. Não é incomum eu chegar à saída da igreja e nos cumprimentos perceber pessoas dizer, pastor, a reboque, mas eu vim à igreja hoje, né? Tossindo, geralmente de lado, evidentemente, para não passar qualquer tipo de vírus ao pastor. Apesar que, pela nossa lide costumeira, principalmente de visitação aos hospitais, acho que todo tipo de vírus que a gente tinha que ser inoculado, a gente já foi, então a gente talvez seja um portador de muitas enfermidades que já não atuam tanto na gente. Eu estou colocando isso porque no cenário que acabamos de ler, nós observamos uma situação de enfermidade muito específica, muito objetiva e que nos chama profundamente a atenção. O ambiente é o da sinagoga, o lugar para onde os judeus acorriam para serem ensinados das Escrituras. É importante marcar que a sinagoga não é o templo, a sinagoga não é nem mesmo um lugar de adoração. Às vezes confunde a sinagoga com o momento do culto, da adoração, do louvor a Deus. Talvez a sinagoga parecesse mais com a nossa escola dominical, que ela seria, na verdade, a escola sabática, né? Então, estavam ali os que serviam a Deus para serem instruídos nas Escrituras Sagradas. E é o Senhor Jesus quem está ministrando. Jesus era um mestre eventual nas diversas sinagogas pelas quais passava. Ele não tinha uma sinagoga única que ele visitava, mas nas suas caminhadas, vendo a oportunidade, dava-se a ele a chance de ensinar. E de maneira muito abrangente, Lucas vai descrevendo que foi num outro sábado, portanto, nós já temos informações de outros sábados em que Jesus também havia feito coisa semelhante. Ele estava ali ensinando naquela sinagoga, e eis que um homem que apresentava um quadro de saúde crítico, uma situação de enfermidade grave, estava ali também. É importante observar que temos dificuldade de determinar o diagnóstico preciso desse homem, chamado de homem da mão ressequida ou mirrada. Talvez o melhor desenho que você possa ter dele é aquele em que uma pessoa acaba tendo a sua mão recolhida. Seria uma doença apenas de origem ortopédica, havia acontecido algum acidente que impediu o desenvolvimento da sua mão, uma doença congênita, ou quem sabe uma doença de fundo neurológico. Nós temos acompanhado uma campanha mundial que está sendo feita, principalmente por intermédio da internet, para a doação de fundos para a pesquisa de uma doença que, apesar de ter um nome muito sugestivo, carinhoso, afetuoso, usando o pronome feminino, ela é uma doença muito grave, muito séria. A esclerose lateral amniotrófica. E então a campanha é que você doa um recurso e depois toma um balde de água fria, de água gelada. Se você quer fazer a doação aqui em Curitiba, aproveite até quarta-feira, né, reverendo? Que quinta-feira vai voltar a esfriar. Então você não vai querer fazer a doação com 5 graus de manhã cedo, que você vai constipar, né? Mas nós queremos aqui estimular aqueles que são beneméritos e gostam de participar de campanhas. Essa é uma campanha muito importante, muito útil para o estudo de uma enfermidade que ainda não se tem um itinerário muito certo, muito correto, como muitas outras. A medicina é assim, avança. Nós temos hoje solução para muitas doenças que em passado recente não tínhamos, e não é que a fila anda e novas doenças vão aparecendo e a gente sempre está, de certa forma, correndo atrás do rabo. E nunca se chega a uma finalização dessa situação. O fato é que numa medicina precaríssima, numa dificuldade de se obter recursos de saúde muito mais sério do que aqueles que nós vivemos, inclusive no Brasil de hoje, este homem está ali para receber o ensino da palavra de Deus, e está ali talvez em condição bastante desconfortável, dada o seu estado de enfermidade, o que queremos falar um pouquinho mais para frente, e de repente ele é o protagonista. Ele acaba sendo colocado num lugar de destaque e passa a ser o motivo de uma polêmica.
e acaba ganhando o status de um conflito teológico, doutrinário, religioso, que assim aprove ao Senhor Jesus colocá-lo nesta situação que ainda veio em seu benefício. Gosto muito desta versão que fala o homem da mão ressequida, que dá a ideia do ressecamento, da sequidão, da falta de hidratação. O sangue provavelmente não chegava à ponta dos seus dedos e mesmo aos dedos por inteiro, e por isso ele não tinha mais articulação. Nós dependemos muito das nossas articulações, não é? É impressionante como os jovenzinhos, os bebezinhos, ou mesmo as crianças, têm uma flexibilidade tremenda, né? Colocam o pé atrás da nuca, fazem exercícios e ginásticas que eu não sei porque ultimamente eu não tenho conseguido fazer. Eu queria convidar você para domingo que vem, sem falta, estar aqui no culto da manhã, o culto das 11 horas. E não perder, porque o reverendo Carlos Orlando, juntamente com muitos outros companheiros, vão estar correndo a meia maratona de Curitiba. E ele está treinando para isso, e ele vai chegar aqui para o culto das 11 horas, vai participar até daquela parte final aqui do culto, já está obrigado. Orem por ele, orem muito, roguem ao Senhor, que ele tenha uma boa semana, né? Que ele não faça o que fez ontem. Eu não vou contar o que ele fez ontem não, né? Mas para que ele seja bem sucedido. Ele está esforçado, ele já perdeu uns 15 quilos, né? Mas não precisa perder muito mais não, está muito bom assim, né? Mas a gente vai perdendo a flexibilidade, a gente vai perdendo a articulação, nós vamos ficando em alguma medida ressequidos. Aquele homem tinha a sua mão ressequida, torta, encurvada, não tinha força, não podia pegar, não podia apanhar. Literalmente essa era a sua situação. Mas eu não posso deixar de enxergar aqui, sem querer ir ao exagero de uma mensagem eminentemente figurativa, observar na situação, na descrição deste homem cuja mão era ressequida, a situação de vidas inteiras que se acham igualmente ressequidas. Não se trata de uma doença física, não se trata de um diagnóstico obtido através de imagens de última geração, de exames laboratoriais. Trata-se aqui de um diagnóstico completo, inteiro, da vida do homem, da mulher, do jovem, do mais idoso, até mesmo do bem jovenzinho, que já demonstra, por intermédio da sua postura, das suas atitudes, dos seus sentimentos, do projeto da sua vida, um ressequimento. Falta-lhe a articulação necessária. Já se acha estático, parado, sem mobilidade, sem sonhos, sem vontades, absolutamente ensimesmado, numa introspecção que não consegue enxergar mais nada para fora de si, desesperançado, acabrunhado, magoado, chateado. Não sei em que medida isso pode ser um sintoma da realidade da sua vida. Não quero ser exagerado de afirmar que todos se acham nessa situação, mas talvez em maior ou menor grau, eu e você podemos estar padecendo desta realidade, de nos apresentarmos não com a mão, ou com o pé, ou com qualquer outro membro, órgão do nosso corpo, padecendo desta ou daquela enfermidade, mas a nossa vida, em alguma medida, se acha ressequida. Então, algumas informações importantes da palavra de Deus para conosco. A primeira delas é que vidas ressequidas são prioridade para Jesus. Vidas que se acham embotadas, vidas que se acham desesperançadas, são prioridade máxima, absoluta, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe comigo no texto a descrição. Era o dia de sábado, era o espaço, o ambiente da sinagoga. Jesus está fazendo o que costumeiramente ele fazia e sabia fazer muito bem e atraía muitos para a metodologia que ele tinha de ensinar as Escrituras, que fatalmente levavam-no a ele, porque as Escrituras apontam para o Senhor Jesus, e ele está
num ambiente, de certa forma, hostil, porque a sua fama corria célere por todas as regiões, e as pessoas já estavam naquela condição de pegadinha, de tomar Jesus de surpresa, de poder ter alguma coisa de que o acusar com mais expressão, com mais força. E de repente Jesus, vendo a todos que estavam ali, os que o haveriam de confrontar, vendo pequenos e grandes, vendo histórias de vidas as mais diferentes, botou os olhos especificamente no homem da mão ressequida. Ele tinha tanta gente para olhar, ele tinha tantas histórias de vidas com que se preocupar, ele tinha, quem sabe até agora, que preocupar-se com como eu vou melhorar o meu discurso, o que é que eu vou dizer para atingir o maior número de pessoas, dentro de uma visão bastante utilitária que a gente sempre tem. O que eu posso fazer com o que eu tenho para render mais? E Jesus ali não se preocupou. E disse, eu vou dar tudo de mim, eu vou fazer render tudo que eu posso em prol de uma única pessoa aqui. Não me interessa se os outros vão ficar de repente até assim, bronqueados, chateados que eu dei atenção para isso, mas eu vou fazer isso. Jesus não seguia a ideologia do utilitarismo. Ele era um Deus de misericórdia, de graça abundante e transbordante. E o texto bíblico nos dá conta de que Jesus, neste cenário, ele diz exatamente para o homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio, e vem para o centro, e vem para o centro das atenções, e fica sobre todos os holofotes. Você pode imaginar que isso de um lado pode ser constrangedor. A gente gosta às vezes de passar despercebido. A gente gosta de ser lembrado, mas às vezes a gente percebe que algumas pessoas têm justamente essa característica. Espero que ninguém me note. E talvez esse homem até tivesse esse tipo de pensamento, de sentimento, dado o conteúdo da sua história. Mas Jesus não quer constrangê-lo. Jesus não tem por objetivo usar da sua situação para simplesmente afrontar, confrontar. Jesus quer abençoá-lo. Jesus quer mudar o histórico da sua vida. Jesus quer promover uma nova realidade nos seus dias e o coloca no meio, no centro. Por isso essa minha afirmação. Vidas ressequidas são prioridade para Jesus. Ele deixa de lado todos os demais. Ele não se ocupa das outras histórias. Ele não está preocupado nem consigo mesmo o que vão pensar de mim num dia de sábado, eu parar o ensino das Escrituras, eu deixar a rotina, a liturgia normal para cuidar deste homem. Mas é isso que o Senhor faz. Qual a nossa situação? Qual a nossa condição? O ressequimento da nossa vida tem a ver com frustrações. Esperávamos isso, aquilo não se realizou. Com preocupações de ordem pessoal, familiar, econômico-financeira, com a ordem profissional também. Estamos abatidos diante de contrariedades, temos sido mal compreendidos, estamos sendo acusados, caluniados, denunciados. Todas estas coisas, de alguma forma, roubam a nossa alegria, solapam a nossa base, tiram o chão debaixo dos nossos pés. Mas a minha notícia para você nesta noite é que se o seu estado é este, aquele outro, você é uma prioridade para o Senhor Jesus. Ele está de alguma forma dizendo, levanta-te, vem aqui para o meio, vem aqui para o centro. Eu tenho uma obra a fazer na sua vida. Eu quero que você disponha o seu coração para tal. Eu quero que você compreenda que os meus olhos não estão esquecidos de você. Eu quero que você saiba que o meu coração bate no compasso do seu. Porque é isso que é misericórdia. Um Deus cuja toada, batida do coração vem acompanhar a nossa descompassada, atrapalhada,
desritimada, e ele vem para que a partir dessa identificação, desta empatia, nós possamos começar a entrar no ritmo do Senhor. Vidas ressequidas são prioridade para Jesus. Isso é bom saber. Isso é importante. Isso alenta o nosso coração. Isso traz esperança à nossa alma. Isso impulsiona a nossa jornada. Mas isso se constitui num desafio para nós mesmos. Muitos de nós, até mesmo, também passando por horas como esta. Mas talvez, na medida em que não nos impede de ajudar outros, de assistir outros. Por isso, a segunda lição que eu quero trazer para nós nessa noite é que vidas ressequidas não podem ser tratadas com indiferença por nós mesmos, que talvez também revelemos algum grau de ressequimento na vida. Falta-nos algumas coisas, mas isso não nos impede de ajudar os outros e de atentar para aqueles que talvez estejam vivendo situações muito mais drásticas, muito mais difíceis. Evidentemente que nesse cenário aqui apresentado por Lucas, e que conhece bem esta realidade, não apenas por ser um historiador aplicado, como ele já revela no início do seu evangelho, foi fazer uma pesquisa profunda, e é por isso mesmo que ele traz detalhes que outros evangelistas omitiram. Lucas reconheceu de maneira mais avançada do que Mateus e Marcos, que também registram esta palavra, que estava ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Esse detalhe é importante, porque talvez quer registrar exatamente a mão mais útil, a mão mais importante, a menos que ele fosse um canhoto, né? Aliás, por muito tempo o preconceito foi muito forte com os que usam os membros esquerdos, né? E até que se reconheceu que é uma questão da divisão cerebral, né? Provavelmente é a parte direita do cérebro que tem muito mais agilidade, e por isso ele acaba desenvolvendo melhor o lado esquerdo, e vice-versa com os destros. Não deve-se ter nenhum preconceito com os canhotos, né? E ainda há aqueles que são ambidestros, né? Pode fazer as coisas com as duas mãos. Deus a mim me concedeu uma situação parecida com essa. Eu escrevo com a direita, mas só chuto com a esquerda. Quer dizer, chutava, né? Porque já não chuto mais nada. O pé direito era só para subir no estribo do ônibus. Mas a verdade é que Lucas, que consegue descrever esse cenário com detalhes bastante ricos que adensam a mensagem, ele percebe que aquele conjunto que ali está em curso é de pessoas que queriam polemizar, que queriam atrasar o progresso do reino, que estavam ali mal intencionadas, que desejavam realmente tomar Jesus de surpresa, como se possível fosse isto, para terem de que o acusar. E não percebem que para além da discussão e da polêmica com o Rabi Jesus de Nazaré, estava um homem que precisava ser assistido, que precisava ter a atenção de todos. Isto já tem lugar em muitas passagens dos evangelhos, em que as pessoas conseguiam ver, sim, a quebra de uma regra, de um preceito religioso, que era justamente o do sábado, nosso juízo absolutamente mal interpretado, e Jesus vai colocar a hermenêutica correta aqui, e não conseguem ver alguém ser curado, alguém levantar-se, tomar a sua cama e ir para casa. As pessoas conseguem ver a quebra de um preceito que está sob uma interrogação muito grande, mas não conseguem ver um milagre que está acontecendo. E era esta a situação. Por quê? Porque tratavam com indiferença vidas que estavam tão ressequidas quanto a deles, mas que precisavam ser assistidos. A advertência que prevalece nesta passagem é que se vidas ressequidas são uma prioridade para Jesus, deveriam ser para nós também. Não deveríamos deixar essa prioridade exclusivamente com Jesus. Ele não tem o monopólio do privilégio. Ele não tem o monopólio da prioridade melhor. Ele tem a oportunidade de partilhar conosco. De tal maneira que quando percebemos
gente abatida, gente desgastada, gente entristecida, gente que não está conseguindo enxergar a realidade, gente que está clamando pelo nosso carinho misericordioso. Não podemos dar de ombro, seja sábado, seja domingo, seja dia de semana, seja porque a nossa agenda está muito sobrecarregada e não temos tempo. Não podemos sequer atender uma linha telefônica para fazer a oração com quem está lá do outro lado. Bendito seja Alexander Graham Bell, que nos deu esta oportunidade de poder, até não estando presente, abençoar pessoas com a nossa oração via telefone. É o mínimo que a gente pode fazer por pessoas. Outros usam já os instrumentos da mídia eletrônica, da web, para também fazer o mesmo. Mas se pudermos estar juntos, pudermos estar perto, podemos transmitir calor humano, não vamos renunciar a isto. Não sigamos o exemplo de escribas e fariseus, que tinham uma marca extremamente elevada de apego às escrituras, diga-se de passagem. Se nós tivéssemos o cuidado exegético, hermenêutico, a aplicação às escrituras que tinham estas pessoas. Muito do que a gente hoje se queixa de não entender a Bíblia, não conhecer a Bíblia, porque a gente não segue nesta lide o exemplo de escribas e fariseus. Mas vamos parar por aqui. É o máximo que eles podem nos dar de bons exemplos. Porque, infelizmente, no que dizia respeito ao contato pessoal, a ajudar aos outros, eles eram absolutamente indiferentes. E não bastou Jesus trazer para o centro, para o meio aquele homem e operar a maravilha que acabou operando, e mesmo deixando esta indagação que por si só já é respondida. Versículo 9, a pergunta de Jesus: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Alguém tem dúvida da resposta dessa pergunta? Até o mais indouto vai entender: o mal nunca é aceitável. Deixar de fazer o bem é cometer um mal. A omissão de fazer o bem, como diz Tiago, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Portanto, Jesus fez a pergunta e já deu a resposta. Pois nem isto bastou para que aquelas pessoas se movessem e se comovessem. Que ao final e ao cabo das coisas estavam cheios de furor, querendo dar cabo da vida do próprio Senhor Jesus, mostrando a sua absoluta indiferença com o homem da mão ressequida, com alguém que igualmente tinha a sua vida ressequida, mas que agora era estimulada de calor, de vida, de vigor, de uma nova realidade que se instalava nos seus dias. Vidas ressequidas são prioridade para Jesus. Vidas ressequidas não podem ser tratadas com indiferença por nós. Porque de repente até na solidariedade nós nos descobrimos igualmente como vidas ressequidas e que vão juntos se ajudarem mutuamente. E vamos ser abençoados pelo Senhor, que tem os seus olhos prioritariamente voltados para conosco. Quero encerrar esta reflexão afirmando que se vidas ressequidas são prioridade para Jesus e não podem ser tratadas com indiferença por nós, vidas ressequidas podem ser renovadas, podem ser restauradas, podem ter a sua sorte mudada, não necessariamente vão viver o resto dos seus dias nesta condição, assim como este homem que tinha um mal físico declarado, anunciado, que lhe impedia inclusive a convivência comum com as pessoas, que era estigmatizado até do meio religioso, que via talvez no seu estado de saúde um pecado de si mesmo, ou pecado de seus pais, como muitos imaginavam. A sua vida teve uma mudança pela operação maravilhosa que o Senhor Jesus realizou. Jesus não apenas traz ele para o meio, pede que ele levante, esteja ali diante de todos, e ele então obedientemente atende à voz do Senhor Jesus, não pestanejou, e o versículo 10 nos dá conta de que Jesus disse: estende
a mão. Você consegue imaginar, neste lapso de tempo em que você lê o texto, estende a mão e assim ele o fez, a novela que não passou na mente deste homem? Porque era exatamente uma coisa que ele não podia fazer: estender a mão. Estender a mão. Há um irmão muito dileto, amigo de muito tempo, pastor, e que a coisa de uns 6, 7 anos teve um derrame cerebral lá no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade ainda de visitá-lo no hospital e ele teve uma paralisação de um lado do seu corpo. E justamente o lado direito. E ele veio fazendo muitas fisioterapias, tem se recuperado muito, mas a sua mão ainda não tem o movimento necessário, então ele sempre dá à esquerda, e eu sou meio enjoado. Eu, quando vejo ele, eu vou lá embaixo da mão direita dele, levanto a mão direita dele aqui assim, para sentir a força mais do coração dele aqui, pegando firme na sua mão, né? Mas ele não pode, ele não consegue, não segura nada com aquela mão direita. Quando o Senhor Jesus diz estende a tua mão direita, evidentemente, este homem passa um filme na vida: de que jeito que eu vou fazer isso? Nunca fiz isso. Não consigo fazer isso. Há muito tempo não faço isso. Os meus dedos não chegam lá na frente. O senhor está louco. A vida inteira eu tenho padecido por causa disso. Minha mão não se move. O senhor está pedindo uma coisa impossível. A gente lê o texto de uma golfada só. E o texto diz, estende a mão, Jesus diz, estende a mão, e ele assim o fez. A impressão que dá é que pum, né? Plim, plim. Eu não sei quanto tempo levou. Eu sei que de uma palavra do Senhor Jesus até o gesto em que ele, por fim, acabou atendendo a voz do Senhor, a sua vida se transformou. A sua história deixou de ser aquela anterior. Os seus dias seriam passados diferentemente. E a Bíblia então relata ao final, ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Vidas ressequidas, que quem sabe o ressecamento da história de muitos de nós tem sido crescente, tem sido avassalador, tem sido de uma absoluta desesperança. Mas nesta noite o Senhor Jesus está dizendo: vem aqui para o meio, vem aqui para o centro, eu vou fazer uma obra maravilhosa no seu coração. E por mais que passe um filme na sua cabeça do histórico recente, do histórico remoto da sua vida, o Senhor está dizendo: eu vou restaurar a sua sorte, eu vou mudar os seus dias, eu vou transformar a sua realidade. Confia em mim. Estende a mão. Estende o coração, distende a alma, alarga a tua compreensão, abre bem os teus olhos, enxergue além do que a vista física pode vislumbrar. Acredite, não desista, vamos juntos, vamos em frente, porque vidas ressequidas não ficarão mais ressequidas, porque o Senhor vai restaurar, porque o Senhor vai renovar a nossa sorte. Vamos orar, curve a sua fronte. Quero orar por você. Quero rogar ao Senhor que abençoe a sua história. Louvo a Deus porque é bem provável que você não tenha nenhuma deficiência física que o impeça dos seus movimentos, de pegar, de segurar, de se locomover. Mas talvez até isso você esteja padecendo. Mas o que os olhos não veem, o coração sabe. É provável que todos nós estejamos padecendo de algum ressequimento, de alguma malquerência no coração, de alguma angústia na alma. E o Senhor Jesus está nos convocando para irmos para o centro das suas atenções. Ele está deixando tudo mais para colocar os seus olhos na nossa realidade e quer restaurar a nossa condição. Diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Senhor, faz uma obra. Tira o ressecamento da minha alma. Faz fluir o teu rio de paz. Há um rio cuja as águas correm de maneira fluente
ao nosso coração e a partir do nosso coração para tantos lugares. É a água viva do Senhor Jesus em nossa alma. Quero convidar a todos para que cantemos o hino 88. Fala do amor de Deus. O amor que o Senhor tem para conosco. Amavas-me, Senhor. Amavas-me desde o passado. Amas-me hoje ainda. Deus de amor, sempre todo amor. Gostaria de convidar a todos que cantássemos. Vamos postar-nos em pé. E gostaria de dar oportunidade, enquanto cantamos este hino, da oração àqueles que querem nesse instante rogar ao Senhor que faça maravilhas na sua vida, na sua história de vida, quem sabe diante de horas difíceis, de lutas, de angústias. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Enquanto cantarmos esse hino, deixe o seu lugar, venha aqui à frente, nós estaremos orando por você. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mundo criador, e nem o ardente sol, vendo no levante, trouxer a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu amor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor! É sempre todo amor. O gesto a Deus de darmos um passo à frente está consoante ao privilégio de podermos ser a prioridade do Senhor. Mas o Senhor não ouvida de ninguém. O Senhor não abandona nenhum coração que, humilde e sincero, comparece diante de Ti para obter cura do corpo e cura da alma, cura de motivações, cura de relacionamentos, cura de propósitos. Por isso, Senhor, nós colocamos diante do Teu altar de graça os Teus filhos, cada um de nós indistintamente. Nossas histórias são distintas, mas todas confluem para estarmos naquele mesmo cenário que acabamos de relembrar, em que o Senhor está ministrando aos corações.
E o Senhor então põe os olhos muito objetivamente em cada um de nós, conhecendo a nossa realidade e operando maravilhas. E aqui estamos nós, ó Deus, não apenas acudindo à voz do Senhor que diz: estende a mão, estende o coração, estende a compreensão, mas estamos aqui na certeza de que o Senhor renova, restaura, impulsiona, estimula, motiva as nossas vidas. Derrama a tua bênção, Senhor, o teu favor sobre cada um, conforme a sua necessidade. Dá-nos, ó Deus, que a nossa fé seja fortalecida, que o nosso amor seja guarnecido e que a nossa esperança seja sempre exultante. É o que te pedimos, humildemente, em nome e por amor do Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, convosco permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que farás em nós. Vamos nos saudar na paz de Cristo. O presbítero Antônio Carlos perguntou o que você vai comer domingo que vem. Agora eu sei que você vai comer um gostoso lanche aqui no pavilhão Reverendo Oswaldo, no momento de confraternização. Vá para lá, vamos continuar neste ambiente de fé e amor.